acompanhe lá o gráfico em que nós vamos colocar 4 vetores. V1, V2, V3 e o V. Olhe lá no gráfico. V1, V2, V3 e o V. O V é gerado pelo V1, V2 e V3. A pergunta que eu te faço é: quais são as possibilidades de V? Ou o que o V1, V2 e V3 geram? Nós podemos responder isso no GeoGebra. Olha só que bonito. Por que será que isso acontece? Nesse vídeo, nós vamos explicar bem essa questão e vamos apresentar um resumaço sobre subespaços gerados no R3. Para tanto, viaja comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Esse vídeo aqui vai ser apenas um resumaço sobre subespaços gerados no R3. Para que ele fique menor e mais suave, antes veja o vídeo sobre definição que está aqui na descrição. A nossa ideia aqui é apenas fazer conjecturas e não provas, baseadas sobretudo no lindo software GeoGebra. Nós vamos dividir a nossa apresentação em 4 casos. No caso número 1, será dado apenas o vetor nulo. No caso número 2, será dado um vetor não nulo. No caso número 3, serão dados 2 vetores que não estão na mesma linha. E no caso número 4, serão dados 3 vetores que não estão no mesmo plano. Esses 3 últimos casos aqui ainda terão subcasos. Em todos eles, nós queremos saber qual é o subespaço gerado. Vamos entender melhor isso? Para tanto, viaja comigo. Queridos, o caso número 1 é aquele em que é dado como vetor 1, ou seja, como vetor gerador, apenas um vetor. E é exatamente o vetor nulo. Portanto, veja que aqui ó, nós temos apenas esta parte, apenas a parte do V1, não tem o resto. Aqui nós temos apenas esta parte, não tem o resto. E no conjunto A, que é o conjunto gerador, que é o conjunto dos vetores dados, haverá apenas o V1 e não tem essa parte. A questão é, dado apenas o vetor nulo, o que eu consigo gerar com ele? Para você saber isso, é só você fazer assim, ó. Aplique esta fórmula. Os vetores gerados são os vetores que nós definimos como V, e eles são calculados desse jeito aqui, ó. Para você calcular o V, você pega o V1, multiplica por A1, lembrando que A1, números reais. Quer dizer, o V é igual a 1 vezes V1. Você substitui as coordenadas do V1 por estas, 0, 0, 0, faz a distributiva aqui. É claro, você sabe que A1 vezes 0 vai dar 0. O que você conclui é que o V deu o próprio vetor nulo. Portanto, olha que interessante. Quando é dado o vetor nulo, o que eu consigo gerar é o próprio vetor nulo. Então, o GA é o conjunto formado apenas pelo vetor nulo. No caso número 2, o conjunto A é formado apenas por um vetor não nulo, o V1. Olha ali meu exemplo, primeiro no gráfico. Aqui está o V1. Agora lá no cantinho, no meu exemplo, essas são as coordenadas do V1. E a pergunta que eu tenho para você é, o que o V1 é capaz de gerar? Podemos ver no GeoGebra. Acompanhe comigo lá no canto, ele vai gerar os vetores V, que serão iguais aos números A1 vezes V1. E você pode trocar o A1 primeiro por 2, por exemplo. O que será que vai acontecer? Vamos ver? Olha o gráfico. Lá está. Se você trocar aqui, ó, olha no canto esquerdo, o A1 por 2,
o V vai ser o dobro do V1, que é o que mostra lá no gráfico. Olha no gráfico. E claro que as coordenadas do V, olha no canto esquerdo, aqui estão, serão o dobro da do V1. Mas você pode trocar o A1 por outros números e vamos ver o que acontece com o gráfico. Olha que interessante. Vou pedir para o vetor V deixar o seu rastro. E a questão é, olha só, se você trocar A1 pelos infinitos números reais, sabe o que o vetor V1 vai gerar? Uma reta. Lá está. Ó. Dado um vetor não nulo do R3, o que ele é capaz de gerar é uma reta. No caso número 3, serão dados dois vetores que não estão na mesma linha. Um deles é o V1, o outro é o V2. Então, nesse caso, o conjunto A, que é o conjunto dos vetores dados, ou vetores geradores, tem dois elementos, o V1 e o V2. A questão é, neste caso, o que nós vamos conseguir gerar? Ou, quais são os vetores V? Vamos ver? Como exemplo, observe aqui no GeoGebra. Este aqui é o V1, aqui é o V2. Notem que eles não estão na mesma linha. Os vetores V, que são os vetores gerados, serão gerados desse jeito aqui, ó. Acompanhe o mouse. V é igual ao número A1 vezes o vetor V1, mais o número A2 vezes o vetor V2. Nós vamos primeiro zerar o A2 e variar o A1. Vamos ver o que acontece? Vamos zerar aqui o A2 e vamos variar o A1. O que você acha que vai acontecer? Vamos ver? Olha o que a gente está gerando lá. Ó. Eu vou pedir para o G deixar um rastro. Ou deixar os seus rastros. É claro, ao zerar a parte do A2, desaparece isso daqui ó, e fica com V igual a 1 vezes V1, que é o caso anterior, em que nós geramos uma reta, no caso uma reta na mesma linha do que o V1. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou zerar o A1, então vai desaparecer essa parte, e vou variar o A2. O que tu acha que vai acontecer? Já deve estar sabendo. Vamos ver. Vamos zerar aqui ó, o A1 e vamos variar o A2. Olha só. Muito interessante. Nós estamos, de novo, no caso anterior, em que nós estamos gerando uma reta, no caso, uma reta na mesma linha do que o V2. Mas veja que, por enquanto, nós fizemos os casos mais fáceis. Primeiro, nós zeramos o A2 e variamos o A1. Depois, nós zeramos o A1 e variamos o A2. E agora, se o A1 e o A2 forem quaisquer números diferentes de zero, o que será que a gente vai conseguir gerar? Vamos ver? Vamos variar aqui, ó, o A1 e o A2 diferentes de zero. Olha que bonito. O que você acha que a gente gerou? Olha só, vamos fazer uma mudança de vista aqui. O que a gente acabou gerando é o plano no qual o V1 e o V2 pertenciam. V1 e V2 estavam na origem, né? E eles pertenciam a um certo plano. O que eles conseguiram gerar foi exatamente um plano. De uma maneira geral, a gente consegue provar o seguinte. Dados dois vetores no R3 que não estão na mesma linha, como esses dois ou outros quaisquer. Sabe o que a gente consegue gerar? Um plano. GA é igual a um plano. Queridos, o caso número 4 são dados três vetores que não estão no mesmo plano. V1, V2 e V3. Então, agora o conjunto A, que é o conjunto dos vetores dados ou geradores, tem três elementos. V1, V2 e V3. Para que você entenda isso um pouco melhor, olhe ali o meu exemplo, em que eu tenho três vetores que não estão no mesmo plano. Visualize isso. Esses aqui, ó.
Para que você veja um pouco melhor que eles não estão no mesmo plano, vamos ver estes planos aqui, ó. Primeiro esse, que é o plano formado por quem? Por V1 e V2. Notem que V3 não está nesse plano. Esse outro plano, que é formado por quem? V2 e V3. Veja que o V1 não está nesse plano. E esse outro, que é o plano formado por quem? V1 e V3. Veja que o V2 não está neste plano. Então, eu tentei mostrar para vocês que os três vetores aqui do meu exemplo não estão no mesmo plano. Não existe um plano que contém os dois. No entanto, considerando que o início dos três vetores, aqui do meu exemplo, está bem na origem do sistema cartesiano, você viu que escolhendo 2, eu formo um plano. 2 a 2 dá um plano, e aqui nós formamos, então, 3 planos. No entanto, não existe um plano que contém os 3 ao mesmo tempo, apesar de que 2 a 2 eles formam um plano. Ok, a questão é, o que esses 3 vetores conseguem gerar? Vamos ver? Eles vão gerar vetores V, que serão calculados desta fórmula aqui, ó. Olha o mouse. V é igual ao número A1 vezes V1, mais o número A2 vezes V2, mais o número A3 vezes V3. O que você acha que a gente vai conseguir calcular? Gerar. Vamos ver? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, primeiro eu vou zerar o A3 e vou variar o A1 e o A2. Fazendo isso, o que tu acha que nós vamos gerar? Vamos ver? Olha só. Zerei o A3, vou variar o A1 e o A2. Olhe lá. Para ficar mais fácil, vou colocar aqui o plano formado por V1 e V2. E reparem que nós formamos exatamente o plano gerado por V1 e V2. E o que é de se esperar, né? Porque se você zera o A3, esta parte da fórmula some. Quem é que sobra? O V1 e o V2. Então, no fundo, zerando o A3, nós temos dois vetores que não estão na mesma linha, que é o caso 3 que passamos lá no resumo, que diz o seguinte: dados dois vetores que não estão na mesma linha, o que a gente gera? Um plano. Exatamente. E agora, se a gente fizer o seguinte, se eu zerar o A2 e variar o A1 e o A3, o que a gente vai conseguir gerar, será? Zerando o A2, sobra quem? O V1 e V3. O que eles conseguem formar? Um plano formado por V1 e V3. Um outro plano. Agora, se eu zerar o A1, o que a gente consegue gerar? Zerando o A1, sobra quem? O V2 e o V3. E o que a gente consegue gerar? Um outro plano formado por V2 e V3. Portanto, zerando o A1, ou A2, ou A3, nós geramos esses três planos aqui, ó. São aqueles que a gente viu lá no início. Tá, mas e se o A1, A2 e A3 forem todos diferentes de zero e eu variar todos eles? O que será que a gente gera? Vamos ver? O GeoGebra vai me ajudar. Olhe lá no gráfico. O que a gente gera é todo o espaço, todo R3. Então aqui, o GA, o subespaço gerado pelo conjunto A, é o espaço. De uma maneira geral, não só neste exemplo, nós conseguimos provar que no R3, dados três vetores não coplanares, que não estão no mesmo plano, o que a gente gera é o próprio espaço, é o próprio R3. Esse é o caso mais interessante. Queridos, no caso número 2, nós vimos que,
quando o conjunto A for formado apenas por um vetor não nulo, o que a gente gera é uma reta. Mas vamos supor que esse conjunto A seja formado por 2, 3 ou até mais vetores com uma condição. Todos eles estejam na mesma linha, chamados de colinear. O que a gente vai conseguir gerar nesse caso? Boa pergunta. Viaje comigo. Olha só. Vamos pegar apenas este aqui sozinho e sem esse. O que esse sozinho gera é uma reta. O que o outro sozinho gera é a mesma reta, uma vez que eles estão na mesma linha. Então, os dois juntos geram a mesma reta. Conclusão: quando você tem um, dois ou mais vetores todos na mesma linha, neste caso, o que a gente gera é uma reta. Queridos, o caso número 3 era aquele em que o conjunto A era formado por dois vetores não colineares, que não estavam na mesma linha. Nesse caso, nós vimos que o que eu consigo gerar é um plano. Agora vamos fazer o seguinte. Dados esses dois não colineares, nós vamos acrescentar um terceiro ou talvez até mais, um quarto, um quinto e assim segue. De tal forma que esses novos vetores acrescentados estejam na mesma linha do que um desses dois. É o que eu tentei representar aqui. Caso os vetores acrescentados estejam na mesma linha do que um desses dois, o que você vai gerar é o mesmo plano que esses dois geram. Muito simples de você entender. Porque veja, como esse está na mesma linha desse, além de eles estarem na mesma linha, eles também estarão no mesmo plano, que é exatamente o plano que os dois aqui formam. Portanto, acrescentar novos vetores na mesma linha do que esses dois não muda nada do ponto de vista do que a gente gera. A gente continua gerando o mesmo plano. Aqui nesse outro caso, a esses dois iniciais, nós acrescentamos um terceiro ou até mais. Agora tem um detalhe, você vai ter que reparar se esse acrescentado é uma combinação linear dos outros dois. Como assim? Se esse é igual a esse mais esse, ou esse é igual ao dobro desse menos o triplo desse, enfim, caso este vetor acrescentado seja uma combinação linear dos outros dois, o que você vai gerar, sabe o que é? O mesmo plano. Porque esse acrescentado estará exatamente no mesmo plano que os dois iniciais. Mas repare a condição inicial que era, eu tinha dois não colineares. Não eram dois assim, ó. Inicialmente, eram dois não colineares. Você acrescentou outros na mesma linha do que um desses dois, ou outros que são combinação linear desses dois iniciais. Queridos, o quarto caso é o mais interessante, porque veja bem, quando o conjunto A é formado apenas por três vetores que não são coplanares, o que a gente gera é todo o espaço. O que quer dizer, de uma maneira mais minuciosa, uma coisa interessante. Se esses três geram todo o espaço, então, ao pegar um quarto vetor ou um quinto, sem dúvida, outros vetores serão gerados a partir desses três. Qualquer um outro vetor, além dos três, será gerado a partir dos três. Muito interessante. Agora a questão é, vamos supor que a esses três eu acrescente outros, como eu tentei representar aqui e aqui. O que será que a gente vai gerar nesse caso? Pergunta interessante. Pensa comigo. Veja, aqui ó, eu consegui gerar apenas o vetor nulo, aqui apenas uma reta, aqui apenas um plano. Nesse caso, com esses três, eu gerei todo o espaço. Não há como gerar algo mais amplo dentro do que o próprio espaço no R3. Então, se só esses três já são o suficiente para gerar o conjunto mais amplo possível, ao acrescentar novos, você vai continuar gerando o R3. Conclusão, se você tem três ou até mais vetores, se você reparar que três deles não são coplanares, sem dúvida, todos eles vão gerar o espaço. Aqui eu tentei mostrar um quarto que está na mesma linha desse, e aqui um quarto que é uma combinação linear desses dois, ou poderia ser até dos três.
Queridos, agora acorda que nós vamos para um resumaço. Quando for dado o vetor nulo, o que eu gero é o vetor nulo. Quando for dado um vetor não nulo, o que eu gero é uma reta. Quando for dado dois vetores que não estão na mesma linha, ou seja, não colineares, o que a gente gera é um plano. Agora, quando for dado três vetores que não estão no mesmo plano, chamados de não coplanares, o que a gente gera é todo o espaço, todo o R3. Vamos para os subcasos. Se você tem dois ou até mais vetores, todos na mesma linha, o que a gente gera também é uma reta. Se você tem dois vetores e acrescenta outros de tal forma que os outros acrescentados são assim, os outros estão na mesma linha desses dois não colineares, ou os outros são uma combinação linear dos dois não colineares, o que você continua gerando é um plano. Agora, se você tem três ou mais vetores e você repara que pelo menos três não são coplanares, o que você gera é o R3. No próximo vídeo, exercícios sobre este vídeo aqui. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.